E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada das montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Versículo 45 diz: bem-aventurada é a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. A igreja pode se assentar no nome do Senhor Jesus. É comum nós olharmos para esse texto e logo focarmos no nascimento de Jesus, focarmos em Maria, mulher agraciada por Deus, escolhida pelo Senhor, separada. É bom ressaltar que nós não temos nenhuma adoração específica a Maria. Reconhecemos ela como uma escolhida de Deus, como também outros homens e mulheres de Deus foram escolhidos para alguns propósitos específicos, e nós reconhecemos isso. Porém, não entendemos, segundo a palavra do nosso Deus, que devemos prestar adoração ou devoção a Maria. Entendemos que ela foi abençoada e agraciada, como a própria Bíblia diz, mas também uma mulher sujeita a falhas e erros, como todos nós que aqui estamos nessa noite. Mas é interessante também que o texto destaca uma outra mulher, fala sobre Isabel, e sobre também um homem chamado Zacarias. Quando nós lemos o texto no capítulo número 1, principalmente a partir aí do versículo de número 5, se você puder, fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe conosco nessa noite. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 5 em diante, narra também sobre o nascimento de João, o anúncio desse nascimento, de como o Senhor assim revelou e trouxe essa revelação a Zacarias e também a Isabel. O texto fala sobre esse casal, que era um casal sacerdotal, que era um casal separado e adorava a Deus com fidelidade. Havia um desejo no coração deles de gerar e ter um filho, porque o texto também fala e revela que eles não tinham filhos, porém havia um desejo no seu coração. E Zacarias, em seu ofício de sacerdote, ele chega a um determinado momento que ele vai cumprir o seu ofício, quer entrar no templo, oferecer os sacrifícios, fazer ali a sua adoração, apresentar também
as ofertas, podemos dizer assim, do povo, e sair dali para que pudesse trazer as boas novas, as mensagens que eram necessárias chegar até o povo. E se eu vou falar algumas coisas aqui, se possível vamos ler o texto, mas você pode acompanhar, porque tudo que nós estamos falando aqui está dentro do contexto dessa história, ou do texto que nós estamos anunciando nesta noite. Então a Bíblia fala sobre esse ofício de Zacarias, sobre esse desejo também do seu coração, mas destaca principalmente que apesar desse desejo e desse espinho, podemos dizer assim, que eles carregavam na sua carne, porque não ter filhos, não gerar filhos naquela época, para uma mulher era vergonhoso, e também para uma família sacerdotal era algo também que não era, bom diante da sociedade. Mas apesar de todas essas coisas, a Bíblia diz que eles adoravam a Deus com fidelidade, serviam a Deus com todo o seu coração, tinham alegria, em servir a Deus. Ou seja, o desejo não atendido naquele primeiro momento não tinha força suficiente para poder impedir a adoração de Zacarias e também de Isabel. Ele continuava cumprindo todo o seu ministério, fazendo aquilo que era necessário, se alegrando na presença de Deus. Só para nós entendermos um pouco mais, vamos ler aí o que diz o texto, no capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram avançados de idade. Então há duas dificuldades aqui, humanamente falando, que impede eles de alcançarem, de realizar um sonho de família, de um casal. Primeiro deles, a Bíblia fala que Isabel era estéril, não podia gerar. Segundo deles, a Bíblia fala que eles já estavam avançados na idade. O tempo normal, natural, para que essa gestação pudesse acontecer, principalmente no ventre de uma mulher, já havia ultrapassado. Geralmente, quando nós vamos pesquisar e ver, normalmente uma mulher, ela pode gerar normalmente até os 50 anos. Ou seja, que é o período praticamente e normal de um ciclo menstrual. Depois que se encerra, ou seja, que a mulher começa, ou entra na menopausa, então isso já não é, humanamente falando, já não é mais possível acontecer. Então normalmente esse ciclo se encerra até os 50 anos e também ali ela já não tem mais possibilidade de gerar e dar à luz ao filho. A Bíblia fala que além dessa idade avançada, Isabel também já era estéril. Então duas coisas a impediam de conquistar, de realizar o seu sonho. Enquanto isso, Zacarias está fazendo o que ele desejava e o que ele mostrava, de servir a Deus, cumprir o seu ofício de sacerdote, mas principalmente de ser justo, de adorar a Deus. Se preocupava assim, desejava em ter um filho. Por isso, você vai ver aqui na leitura, que o anjo, ao chegar diante de Zacarias, ele está se apresentando, dizendo: olha, a tua oração foi ouvida. Era algo que Zacarias orava e pedia ao Senhor, colocava diante de Deus em oração, mas ele já tinha entregue. Não era algo que ele chegava todos os dias e, por não ver acontecer, desanimava, desistia de adorar, deixava de cumprir o seu ofício de sacerdote, parava, neutralizava. Não, ele continuava orando, falando com Deus, mas descansando em Deus. Não era algo que pesava sobre a sua vida a ponto dele desanimar na sua adoração.
ele continuava exaltando a Deus, sendo justo, sendo fiel. Sabe, em outras palavras, trazendo e traduzindo para os dias de hoje e aplicando nas nossas vidas, é aquilo que nós precisamos e devemos fazer a cada dia. Porque talvez, não seja o desejo de algumas pessoas ou de alguns casais gerar e dar à luz ali ao filho, principalmente a mulher, mas há outras coisas, outros desejos, outros projetos, outros pedidos, sabe, que você provavelmente tem apresentado a Deus. Porém, isso não deve ser algo que deve se tornar uma arma nas mãos de Satanás para que venha trazer sobre as nossas vidas frustrações. Porque a tendência de cada um de nós é quando nós estamos pedindo algo e isso não está acontecendo, sabe, é nós começarmos a ficarmos frustrados, desanimados e até mesmo duvidarmos do poder de Deus e do milagre da promessa que Ele fez e prometeu sobre a vida de cada um de nós. Zacarias age de uma forma totalmente diferente. A Bíblia diz que ele está ali, sabe, versículo de número 8, acompanha aí comigo, que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, houve em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Glória a Jesus. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir sobre a sua vida. Então você percebe que enquanto Zacarias ele entra para fazer e cumprir o seu ofício, vamos colocar assim, um culto como esse, você sai de casa no desejo de adorar a Deus, mas ao sair de casa, provavelmente durante o dia ou durante esses dias, algumas coisas que nós desejamos, porque todos nós vivemos as nossas lutas e adversidades, não estão como nós gostaríamos talvez que estivesse, mas há oração nos nossos lábios e são apresentadas a Deus. E aí nós entendemos que
mesmo em meio às nossas batalhas, não é, sabe, suficiente as nossas lutas para terem força para impedir a nossa adoração. Então isso faz com que a gente continue a nossa caminhada. Eu saio de casa, eu venho para a igreja, eu venho adorar o Senhor, eu luto contra as acusações do diabo, sabe, contra as barreiras que ele levanta, contra as coisas que ele, sabe, a cada dia tem tentado contra a minha vida. Então saímos de casa nessa noite e viemos para a casa do nosso Deus adorar o Senhor. Você pode dizer amém nessa noite? Chegamos aqui à casa do nosso Deus. Não como antes, que o sacerdote tinha acesso ao templo, só ele. Mas o véu se rasgou. E hoje todos nós temos acesso livre. Entramos no templo. Não precisa o pastor ficar aqui, sabe, oferecendo somente o sacrifício. A Bíblia nos ensina que nós, cada um de nós, somos um sacrifício, ou devemos nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Cada um de nós. Então temos esse livre acesso. Chegamos à casa do Senhor. Enquanto Zacarias está ali adorando a Deus, sabe, sem ficar focado naquilo que ainda não chegou sobre a sua vida, a Bíblia diz que Deus dá ordem a Gabriel e fala: Gabriel, vai até o meu servo, porque ele está me adorando, e revela a ele o que eu vou fazer na vida dele. Sabe, a resposta vem de uma oração que estava sendo feita lá atrás. Talvez, aos olhos dos homens, uma oração que até já deveria ter sido esquecida. Sabe, porque Zacarias entende, por isso ele se surpreende, porque ele entende que o tempo natural, para que tal coisa pudesse acontecer, já havia se passado. Não havia possibilidade. E aí o anjo chega, sabe, diz, se apresenta a ele e diz: olha, Deus ouviu a sua oração, Zacarias. A oração que você fez lá atrás, Deus ouviu. Chegou o dia da sua resposta. E aí Zacarias se surpreende com essa visita, sabe, inesperada, porque ele não estava adorando para que Deus pudesse lhe abençoar. Ele estava adorando, sabe, para que ele pudesse prestar culto ao Senhor e se alegrar na presença dele. E com isso também cumprir o seu ofício de sacerdote, e apresentar aquilo que seria necessário pelo povo, diante de Deus. E enquanto ele faz isso, o povo lá fora está aguardando a resposta. Que tipo de notícia, sabe? Que palavra vai vir? Qual é, sabe, as boas novas que chegará? Zacarias demora, não era o tempo comum, de demora, então ele está demorando além do tempo. Sabe, e o povo está meio que ansioso lá de fora, aguardando, mas também na expectativa, de que algo maior está acontecendo através da adoração de Zacarias lá no altar. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Mas era comum ele entrar, sabe, fazer, cumprir o seu papel, e ir para casa, depois rever a sua esposa e continuar fiel, justo ao Senhor. Como muitos de nós, sabe, que saímos da nossa casa domingo, terça-feira, quinta-feira, sabe, os dias de culto aqui na igreja, ou talvez em outro lugar que você pode chegar, é comum, e muitos de nós saímos, em alguns momentos, não para poder pedir as mesmas coisas, mas simplesmente para poder chegar aqui e adorar o Senhor. Algumas orações nossas já não são feitas mais, já deixamos para trás, nos esquecemos até mesmo de alguns pedidos. Mas preste atenção numa coisa nessa noite. Eu posso esquecer, você pode esquecer,
Tem hora que a gente fala algumas coisas que as pessoas, né, acham até que isso está, sabe, mais vinculado ao povo, né? Na linguagem de algumas pessoas, alguns crentes, né? Está vinculado mais aí aos pentecostais. Não que não sejamos, mas eu estou falando na concepção de algumas pessoas. Então tem algumas linguagens que a gente às vezes usa, né, dentro de até mesmo de um culto, sabe, que a gente fala, olha, entre tantas linguagens que utilizamos, né, a gente às vezes costuma falar, olha, o anjo está voltando. Você vem aqui no altar, e aí, dentro de uma visão espiritual, a gente fala, o anjo está voltando. Para muita gente isso aí é coisa, sabe, ser heresia. Para que falar isso? Ou para quê? Que anjo é esse? Eu nunca vi anjo na igreja. Sabe, que anjo é esse? Que eu nunca tive essa visão. Sabe, o que é isso? Que tipo de manifestação é essa? A Bíblia fala sobre a teofonia, sabe, que é algo que é uma manifestação, né? Resumidamente, aqui uma definição, sabe, que é uma manifestação de Deus através do homem ou do anjo, sabe, a manifestação real da presença de Deus. E muitas das vezes nós, né, temos dificuldade de acreditar nisso, porque vivemos dentro de um campo natural das coisas, confiamos, né, e achamos que quem vai dar a palavra final é a medicina, sabe, é a psicologia, sabe, são os nossos conhecimentos e a nossa sabedoria humana. Porque quando acaba isso, nós temos dificuldade de acreditar que alguma coisa ainda vai acontecer. Então Zacarias, ele está ali fazendo aquilo que é necessário, adorando e cultuando ao Senhor. E enquanto ele está fazendo isso, Deus está dando ordem a Gabriel e falando, desce, Gabriel, e visita o meu filho lá nessa noite, sabe? Porque ele está ali me adorando com o coração quebrantado, sincero, justo. Ele é fiel, a sua esposa, sabe, é fiel. Eles já passaram, né, dentro da visão humana, da idade de alcançar aquilo que eles desejam. Mas eu vou fazer aquilo que é o desejo do meu coração na vida deles. E aí vem a palavra da revelação, sabe, através ali da vida daquele anjo, a Zacarias, dizendo, olha, a tua mulher vai dar à luz ao filho, ela vai conceber, sabe, Isabel vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Tem coisas que Deus sabe, se você estiver ligado em Deus, Deus dá endereço, dá o nome, sabe, mostra o que é. Algumas pessoas também dentro da linguagem pentecostal, né, costumam dizer, né, que é aquela visão raio-x, sabe, aonde você olha e com seus olhos espirituais você é capaz de contemplar coisas que aos olhos naturais seriam impossíveis de serem vistas. É você olhar para algo, sabe, e Deus falar assim, olha, como falou para Ezequiel, poderão esses ossos aí se levantar e viver novamente? E quando você olha para o cenário onde tem ossos secos, sabe, ali, né, um cemitério, aonde não tem vida e nada, e aí qual é a possibilidade disso acontecer? E Ezequiel fala para Deus, olha, o Senhor é quem sabe. Em outras palavras, se o Senhor quiser, pode levantar um por um aí a hora que o Senhor quiser. É da maneira que o Senhor desejar. É segundo o teu querer, a tua vontade. Sabe, é como Deus deseja fazer. Aleluia! E aí muitas pessoas não começam, né, não conseguem entender essa manifestação do poder de Deus, essa forma dele trabalhar. Aleluia! Zacarias e Isabel já haviam passado da idade. Naturalmente, né, ou dentro do campo natural, não poderiam gerar. A mulher já havia cessado seus costumes, né? Ali, seu ciclo menstrual, sua idade já havia passado, sabe? Consequentemente, a Bíblia fala que Zacarias também, ele já estava, né, em uma idade avançada. Então, isso não poderia acontecer, sabe, de forma natural. Precisava acontecer uma intervenção
importante aqui também, que é quando a Bíblia fala, sabe, que naquele momento, e nós podemos compreender isso, todos nós que aqui estamos, porque estamos sujeitos a isso também, sabe, nos surpreendemos com coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas e tem feito, né? E às vezes coisas que Ele revela, promete, ainda que não tenha ainda se concretizado, sabe, Ele promete, fala que vai fazer, e aos nossos olhos parece que é uma coisa impossível de acontecer. Tem porta que Deus já abriu nas nossas vidas que nós achávamos que não poderia ser aberta. Sabe, tem coisas que aconteceram, tem pessoas da nossa família, e nós que aqui estamos, sabe, que nunca imaginávamos estarmos dentro de uma igreja adorando ao Senhor, e nós chegamos, alguém olhava e dizia, não tem jeito, né? Rejeitado pela sociedade e até condenado pela boca de muita gente, mas o Senhor foi lá e resgatou e trouxe para a sua presença, sabe, mudou a nossa história, a nossa forma de vida. Muita gente não acreditava, sabe, alguém que estava no leito de hospital, né, ser arrancado de lá, os médicos falaram assim, olha, não tem mais possibilidade de vida, e Deus chega lá, sabe, e dá a última palavra e dizer assim, olha, levanta e anda, porque eu sou Deus que cura em nome do Senhor Jesus. Então são coisas que é uma intervenção sobrenatural divina de Deus. Deus faz isso com Zacarias e Isabel. Deus traz a revelação. Mas a reação de Zacarias é uma reação de dúvida, de se surpreender com o que Deus, sabe, vai fazer. Eu hoje, quando estava me preparando para vir para a igreja, eu passei o dia todo meditando nesse texto, né, havia lido, e passei o dia conversando com Deus para entender o que Deus estava falando, principalmente ao meu coração. E eu já estava entendendo algumas coisas, não somente do que precisava ser falado para a igreja, mas para a minha vida também pessoal, familiar, porque o texto fala sobre uma família sacerdotal. O texto fala sobre o desejo do coração que há sobre aquela família. O desejo, né, que por algum momento ainda não tem sido alcançado. O texto fala sobre, sabe, aqueles que adoravam a Deus e que eram justos, independente das circunstâncias, independente do cenário que eles estavam vivendo. Ou seja, em outras palavras, né, mostrando para eles e mostrando para nós que as nossas lutas e as nossas adversidades que nós temos, todos nós temos, né, não devem ser, sabe, ter força suficiente para paralisar a nossa adoração ao nosso Deus. Aleluia! Sabe, paralisar a nossa caminhada. Outros que às vezes, né, deixam de chegar até a casa de Deus para poder, sabe, cultuar o Senhor e adorar a Ele, entregar a sua oferta ao Senhor, sabe, por causa dos problemas da vida, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso, né, fosse mudar alguma coisa, quando na verdade nós não deveríamos estarmos presos a nada disso. O que nós deveríamos era fazer o quê? Levantar como nos levantamos hoje, sabe, vir até a casa do Senhor e estar aqui, olha, adorando, exaltando a Ele, sabe. Eu não sei o que vai acontecer, o que eu preciso alcançar amanhã, eu não sei, mas eu não sei se amanhã eu vou alcançar, mas porém, a questão de eu não saber, sabe, o fato de eu não saber se eu vou alcançar amanhã, não deve me desanimar na minha adoração que eu devo prestar ao meu Deus hoje, nesse exato momento, né? Então eu preciso continuar, sabe, como Zacarias, adorando, exaltando, glorificando, sabe, sendo fiel, sendo justo, esperando o que Deus vai fazer. Ele já sabe, Ele já preparou, é como alguns costumam dizer, né? A promessa, aquilo que Deus prometeu, sabe, já está pronto. O que Deus está preparando agora sou eu e você, para a gente poder alcançar a promessa que Ele já preparou para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia! E Zacarias estava fazendo exatamente isso. Mas chega um momento em que ele se surpreende com aquela visita e ele duvida, né, no seu coração, de alguma forma, ele pergunta, e isso é entendido como
por Deus ali, né? Como uma dúvida, como duvidar de algo que Deus falou. Agora imagine você que existe um povo lá fora, e vamos trabalhar aqui dentro do campo da revelação. Existe um povo lá fora esperando Zacarias, porque era comum ele sair e falar, trazer as boas novas, trazer notícias novas, dar notícias alegres. O povo está aguardando isso. Porém, a conversa dele com o anjo leva a Deus a tomar uma decisão, e dentro do propósito do Senhor, fazer com que Zacarias fique mudo. Ou seja, por ele ter duvidado, o texto fala sobre isso, por ele ter duvidado no seu coração, né? Ali questionado como isso poderia acontecer, e esse é o problema de muitos de nós muitas das vezes. Deus fala uma coisa, e ao invés da gente ouvir, acreditar e deixar Deus conduzir todas as coisas, né? Não, nós queremos questionar com Deus toda hora. Sabe? Quando vai ser, como é que vai ser, por que não faz logo? Sabe, por que está demorando? Quanto tempo vai levar isso? Aí às vezes entramos no campo da pirraça, né? Se não fizer eu também não faço nada. Sabe, se não fizer eu também não vou. Sabe, se não me der o que eu quero, eu também, né, vou largar tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E começamos a querer, sabe, ali, contestar, né, com Deus e questionar as coisas, a forma que Ele vai fazer. Quando na verdade a gente só precisa sentar, adorar, descansar, e se foi a boca de Deus, é o que foi falado aqui por Isabel lá na frente com Maria, né? Se foi a boca de Deus que falou, sabe, vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Mas às vezes nós temos dificuldade para isso, esperar esse processo para as coisas acontecerem. Então, por Zacarias se posicionar dessa maneira naquele momento, sabe, Deus fala, manda Gabriel dizer: você vai ficar mudo, você vai sair daqui calado, mudo, até que se cumpra aquilo que eu estou dizendo nesta noite para você, ou nesta hora. E é o que acontece. Zacarias sai do templo, o povo está esperando algumas coisas acontecerem, e ele não pode falar nada, só gesticular. E aí as pessoas começam a entender que ele está mudo. Como é que alguém que entrou para adorar a Deus, que é fiel a Deus, que serve ao Senhor, que foi ali, sabe, corretamente, cumprindo seus votos, fazendo o que era necessário, entregar a oferta do povo, sabe, e agora quando sai, o normal seria sair e trazer as boas novas, então ele sai mudo. E às vezes a gente não entende que tem hora que Deus precisa calar nossa boca. Porque tem coisa que Deus prometeu e que a gente não precisa sair falando para ninguém. Vamos até de graça, sabe, não precisa, sabe, botar a língua grande para fora. Sabe, não precisa compartilhar com ninguém. Tem coisa que Deus, sabe, fala conosco e que a gente não tem que ficar abrindo a boca para poder ficar questionando com Deus. Tem hora, sabe, que mesmo nós não querendo, sabe, mesmo nós não desejando determinadas coisas, mesmo quando nós não estamos ali, sabe, almejando determinadas coisas, não queremos que seja dessa forma, né, acaba acontecendo de Deus, sabe, travar a nossa boca para nos ensinar algumas coisas. Mas nos olhos das pessoas que estavam lá fora, como seria isso? Poderiam julgar que ele estava, né, que alguma coisa errada aconteceu na sua vida, que ele entrou de maneira errada e por isso sofreu as consequências, sabe, de sair dali mudo, perder a sua fala por um determinado momento, que ele sabia, mas que as pessoas não sabiam. Deus falou com ele ali, então ele sai dali, sabe, com a sua língua travada, sem a possibilidade, a oportunidade de falar, até que se cumprisse aquilo que Deus havia prometido. Tem hora que Deus faz exatamente assim conosco, e é necessário Deus fazer as coisas, sabe? Porque se a gente abrir a boca, entende isso aí nesta noite, sabe? Tem hora que se a gente abrir, né, ou se a gente não calar, não fechar a boca, sabe? A gente vai atrapalhar o
processo de Deus, sabe, daquilo que Ele está preparando para cada um de nós. Então tem hora que Deus tem que travar, tem hora que Deus tem que calar, sabe, tem hora que Deus tem que impedir algumas atitudes nossas, né? E aí isso dói, porque eu quero falar, eu quero colocar para fora, mas eu não estou conseguindo, né? Mas a ordem de Deus agora não é falar, é calar, sabe? É esperar. Mas o que significa isso? Deus não vai fazer, acabou a promessa, não. Deus está falando, olha, vou te ensinar a esperar, ficar calado, não questionar, porque eu sou fiel, e se eu prometi, eu vou cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A hora de Deus, o tempo de Deus, da maneira que Deus quer. Você já percebeu quantas coisas você atrapalhou de acontecer na tua vida por causa da sua boca e a sua língua grande? Quantas coisas nós já, sabe, deixamos, né, ali em alguns momentos de receber por um período, sabe, por causa da nossa precipitação, sabe, por causa da nossa, sabe, atitude fora de tempo. Há um casal sacerdotal fiel a Deus, justo, e há uma intervenção divina que Deus está falando: vou cumprir isso aqui sobre a vida de vocês. Estéril, passada, tempo, né? Velho, ambos velhos, já na sua velhice. E aí tem um povo lá fora esperando para ver o que vai acontecer. Sabe, tem um povo lá fora esperando. Que palavra é essa? Que ele está demorando tanto, está recebendo lá dentro. E quando ele sair agora, como é que vai ser? Vamos aguardar, porque tem algo novo, sabe, grande para as nossas vidas. E quando ele sai, a boca está fechada. Não está conseguindo falar mais nada. Porque Deus assim fechou a sua boca. Mas Deus abriu o ventre de Isabel. Glória a Jesus. Sabe, Deus abriu, amado. Deus deu ali fertilidade naquela, sabe, terra que não frutificava, que estava impedido pela sua natureza, pela sua idade, pela sua velhice. Já estava impedido o tempo já nos olhos e na forma de ver, humanamente falando, sabe? Já estava ultrapassado o tempo. Não sei se você está conseguindo entender o que Deus está falando conosco nesta noite, porque você veio até aqui para Deus te dizer que tem coisas na sua vida que talvez aos seus olhos o tempo já passou, já estourou, sabe, já ultrapassou, já chegou, sabe, no máximo, limite máximo da sua espera. E talvez isso, né, tenha até feito com que, diferente de Zacarias, sabe, tem feito com que você já tenha desistido e largado algumas coisas, já tem enfraquecido a sua fé. E aí Deus pega, sabe, e começa naquele momento em que você não espera, naquele momento em que você, sabe, já não está nem lembrando da promessa, ou da sua oração colocada diante de Deus. Ele vem e nos surpreende de repente, com uma intervenção divina, glória a Jesus, sabe, com o sobrenatural de Deus, com um milagre que muita gente não esperava. As pessoas que estavam do lado de fora poderiam olhar e questionar por que aquele homem sai dali mudo, se ele entrou falando, e a ideia sempre era trazer boas novas, e agora ele sai, né, com essas dificuldades, porque ele não pode falar. Não era o esperado, mas havia um tempo determinado por Deus. Enquanto Deus estava calando a boca de Zacarias aqui, Deus estava fazendo um milagre lá na vida de Isabel, glória a Jesus. Enquanto muitos estavam esperando, sabe, para ver o que iria acontecer, né? Você talvez abrir a boca e falar determinadas coisas, né? E aí Deus calou a sua boca, né? E você até tem vontade de falar, sabe? Colocar
que é Deus quem nos justifica. Então tem hora, sabe, que não é para me falar, não é para você falar, não é para você responder nada, não é para poder bater boca com ninguém, sabe, não é para poder querer responder nada para ninguém, é para você calar e esperar. Aí alguém está dizendo, Deus não está fazendo nada, a tua boca está travada e Deus está trabalhando ao teu favor no nome do Senhor Jesus. Sabe, vai chegar o tempo, a hora, tudo no tempo determinado por Deus, que a resposta vai chegar. Aí muita gente, como a Bíblia diz, sabe, vai se surpreender com isso e ainda serão abençoadas. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, sabe, tem bênção de Deus que vai chegar na tua casa, na tua família, por causa da promessa que Deus fez a você aqui no altar, no nome do Senhor Jesus. Vai chegar sobre a sua casa, sobre muitos que estão esperando e questionando, sabe, por que ora tanto, por que serve tanto a Deus, por que vai tanto para a igreja, porque ainda em meio a toda essa luta, e até mesmo momentos de vergonha, porque a Bíblia fala que Deus acabou com esse momento de opróbrio sobre a vida de Isabel, ou seja, o momento de vergonha que ela estava vivendo. Você pode abençoar a vida de quem está do teu lado aí nessa noite? Você pode dizer assim para essa pessoa que está aí do teu lado, diga assim, olha, o tempo da tua vergonha está no controle de Deus. Fala assim, aguarde, porque Ele vai te exaltar no tempo certo e na hora certa. No nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Está no controle de Deus. E aí dói quando Deus fala assim, cala a boca, né? Imagina Zacarias tendo que sair dali calado, todo mundo olhando para ele, esperando alguma coisa, sabe, a ser falada, a ser dita por ele, as boas novas chegarem, sabe, e está todo mundo esperando, e ele sai meio que envergonhado também, mas não entrou para adorar, mas não entrou para louvar a Deus, mas não entrou para exaltar a Deus, né? Você não está aqui na igreja servindo ao Senhor, não está adorando a Deus, né? Não está aí glorificando e servindo a Ele, dizendo, Deus é fiel na minha vida. Aí alguém está dizendo, é fiel, mas a porta não abre, é fiel, mas você está nessa prova, é fiel, mas você está sendo envergonhado. Aguarde, no tempo não se desce, não, mas não está anulando o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Cala a sua boca, glória a Jesus. Cala a sua boca, sabe, para aqueles que estão esperando você falar alguma coisa, abra a sua boca para adorar e exaltar o Reino de Deus. E deixar que Ele vai fazer tudo na hora certa, no tempo certo. Se foi a boca de Deus quem falou, aleluia, Isabel provou isso. E por isso quando Maria chega até lá, sabe, para poder compartilhar com ela e falar, olha, eu recebi uma visita de um anjo, sabe, foi falado que eu iria gerar. E quando isso começa a acontecer, né, ela vai até Isabel, e quando ela vai compartilhar ali esse milagre que estava acontecendo, sabe, a Bíblia fala que ao chegar a saudação de Maria, faz com que João, que está sendo gerado, glória a Jesus, o ventre de Isabel, sabe, a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Você pode entender uma coisa dessa? Que ele é cheio do Espírito Santo lá dentro do ventre, sabe, de Isabel. Começa a se agitar e se alegrar, entendendo que alguém mais foi abençoado e o milagre de Deus, sabe, havia acontecido, e o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso, sabe, Redentor também já estava sendo gerado para a glória de Deus por uma intervenção divina, um milagre de Deus. E elas estão compartilhando isso, e eu quero finalizar aqui nessa noite, quando ela começa, sabe, ali a conversar, elas começam a conversar, né? E aí Isabel está dizendo, versículo de número 39, do capítulo 1, e naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre,
E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha soltou de alegria no meu ventre. E aí o versículo 45 ela diz: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bem-aventurada a que creu. O segredo, irmãos, está em nós confiarmos e crer até o final. Mas como que eu vou crer em uma coisa, sabe, que foi falada? Nós estamos falando do que foi falado da boca de Deus. Não foi qualquer um que se denominou profeta de Deus e chegou e falou determinadas coisas, mas foi a boca de Deus, sabe, a revelação, a palavra revelada por ele. Isabel é cheia do Espírito Santo ao receber Maria e testifica no seu coração e entende que está um milagre ali também sendo gerado, sabe, o Senhor, o Salvador, uma promessa que foi feita lá atrás. As mulheres que provaram o manifestar, sabe, do poder de Deus, através ali, né, do agir sobrenatural, da intervenção divina. E é um versículo chave para tudo isso que nós estamos falando, que é no capítulo 1, versículos número 37. Porque para Deus nada é impossível. A família sacerdotal, que aos olhos dos homens, naquela época, estava vivendo um momento de vergonha, porque eles não podiam gerar e dar a luz ao filho, ter o filho. Era vergonha para a mulher, era vergonha para os sacerdotes, eram julgados porque algum pecado poderia estar acontecendo. Era assim que o povo via e vê até os dias de hoje. Você já viu quando você compartilha um momento difícil com determinadas pessoas? Às vezes a pessoa não fala, mas o olhar dela já diz tudo. Ela está te olhando e achando que tem algum pecado na vida dele, está passando por isso que tem algum pecado. Não está entendendo nada que está acontecendo, sabe? Alguns reboliços que às vezes vêm sobre as nossas vidas. Ah, isso aí é Deus que está pesando a mão. Tem alguma coisa errada nisso aí. Está acontecendo alguma coisa errada. Quando na verdade é um processo de Deus preparando algo, sabe, que Ele disse que vai fazer. Mas aí Ele precisa preparar do jeito dele, fazer da forma que Ele quer. E aí as pessoas vão olhar e vão julgar e não vão entender, sabe? Mas nós precisamos somente crer e confiar que para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. Sabe, olhar para alguém que está ali, já passou do tempo, na sua velhice, já cessou, né, o seu ciclo menstrual, sabe, já não tem mais possibilidade, e além disso é uma mulher estéril, sabe, o opróbrio da sua vida, a vergonha da sua vida, algo que pesava sobre ela, né, e sobre ele, sobre o casal. Mas a Bíblia diz que eles estão fazendo o quê? Adorando, justo, fiel, sabe? Se alegram em Deus, adoram o Senhor, permanece com a sua vida no altar, servindo a Deus ou adorando em espírito e verdade. E enquanto eles estão fazendo isso, né? Enquanto Zacarias está indo lá entregando, sabe? Intercedendo, cumprindo ali o seu ofício de sacerdote, sabe? Fazendo aquilo que era necessário, trazendo as palavras, né, ali de boas novas para o povo, sabe? As revelações de Deus. Enquanto Zacarias está fazendo tudo isso, e já orou e entregou na mão de Deus, o que Deus está fazendo? Está preparando, sabe, aquilo que Ele prometeu. Não é diferente. O Deus de Zacarias, de Isabel, de Maria é o meu Deus, e é o Deus que está aqui nessa noite também no nosso meio, no nome de Jesus. Então nós precisamos confiar nele. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus?
E sabe, nessa noite, sabe, o simples fato de você sair e adorar, eu acredito que Deus já deu ordem a anjos, sabe, que estão descendo aqui. Talvez nem aqui, talvez lá dentro da tua casa, sabe, talvez preparando já nessa semana algo que você, sabe, está pedindo lá atrás, ou pedindo lá atrás, e Ele já preparou, sabe, e a tua fidelidade, a tua adoração, a tua entrega, né, faz com que a mão de Deus se mova em direção à tua vida, sabe, e vai haver uma intervenção de Deus. Ah, pastor, mas o homem, sabe, aos olhos dos homens aí, eu acho muito difícil. Para Deus nada é impossível. Eu acho difícil Ele, sabe, chegar até o altar, ela chegar até o altar, Ele entrar na igreja, servir ao Senhor, sabe, adorar a Ti. Eu acho isso que é muito impossível, né? Algo difícil acontecer. Para Deus nada é impossível, sabe? Há uma porta que tem tantas outras pessoas que